Vamos estudar agora pela manhã, inicialmente, a doutrina da separação. Vamos abrir as nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e vamos ler os versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjam enganam os corações dos simples. Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos que a aplique em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deixe sentar, meus amados irmãos. Esse texto bíblico, ele mostra-nos uma prática ensinada pelo apóstolo Paulo às igrejas do Novo Testamento, que as mesmas deveriam notar o nome dos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Contra a doutrina que aprendestes, obviamente, a doutrina de Cristo. A doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela mesma doutrina que ele diz que não é minha, mas daquele que me enviou. Doutrina esta vinda do céu. Então, quando alguém promove escândalo contra essa doutrina, o crente verdadeiro deve tomar o cuidado de notar o tal e se desviar dele. O saudoso pastor Antônio Mendes, aconselhando aos jovens crentes, ele dizia: meu filho, tenha uma caderneta de anotação, note lá o nome das pessoas que são praticantes de doutrina contrária à doutrina do Novo Testamento. Bom, e muitas vezes esses fatos ocorrem dentro da igreja em que nós congregamos. Em 1993, 94, nós tivemos uma grande luta na Igreja Batista Fundamentalista em Campina Grande, que infelizmente morreu, mas os fiéis saíram. Eu saí, o irmão Hélio saiu, e outros irmãos também saíram. A igreja está lá, hoje, completamente neo-evangélica. Tanto na forma de doutrina, como na forma de louvor. Virou simplesmente uma igreja protestante como uma qualquer. Foi uma luta, não foi fácil. Teve choro, teve noites sem dormir, teve muita tristeza. Mas imaginem vocês, se os fiéis tivessem ficado, tinha sucumbido junto com a igreja que morreu. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Doutrina da separação é uma doutrina carro-chefe de uma igreja batista bíblica. Por que é uma doutrina carro-chefe? Porque as igrejas batistas bíblicas legítimas, elas são fundamentalistas. E uma das características do fundamentalismo é separação do erro. Uma igreja batista fundamentalista não pode aceitar o erro em nenhum grau. Nem na vida das pessoas, nem na sua forma de doutrina. Uma igreja de Cristo, ela tem essas duas vestes que andam juntos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se não tem cuidado da vida pessoal, se não tem cuidado da doutrina, não está servindo a Deus corretamente. Se tem cuidado só da vida e não tem da doutrina, não está servindo a Deus corretamente. Se tem cuidado só da doutrina e não tem cuidado da vida, não está servindo a Deus corretamente. Tem que ter esse equilíbrio, vida pessoal e doutrina, para servir a Deus. Senão estará promovendo com certeza escândalos. Escândalos contra a doutrina.
a doutrina de Cristo. Vamos ver mais alguns textos que nos falam desse assunto. Eu convido os amados irmãos para Tessalonicenses, ou melhor dizendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Está dito assim: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Capítulo 3, versículo 6. Eu quero que todos localizem e que todos possam ler o que diz a Bíblia. Aí, irmãos, envolve um mandado. Deus está mandando algo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão. Veja bem que aí está falando de apartar-se de crentes. Não é do movimento pentecostal, do movimento carismático, ou da reforma protestante, não. Aí, Paulo está ensinando aos irmãos da igreja local em Tessalônica. Veja no versículo 1 do capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele está falando daquela igreja local, aquela igreja de Deus. E o que ele está ensinando é: se tem entre os irmãos alguém que anda desordenadamente, deve haver separação. Deve haver separação. Por que deve haver separação, irmãos? Porque a doutrina de Deus é santa. Como deve ser santa a igreja de Deus. Nós estudamos aqui que a igreja de Deus, ela é coluna e firmeza da verdade. Como algo pode ser coluna e firmeza da verdade? Como pode ser casa de Deus, igreja do Deus vivo, se não honrar o que a palavra de Deus diz? Se não honrar o que a Bíblia diz? Irmãos, eu dou graças a Deus por essa doutrina. Se não tivesse essa doutrina na Bíblia, minha vida não teria utilidade na mão do Senhor. Eu teria me envolvido com a igreja falsificada, com doutrina errada, e ainda estava lá. Como muitos fazem, porque não são conhecedores dessa doutrina. A Bíblia é muito clara: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Paulo entregou aquilo que também recebeu. Paulo, quando dá a definição do Evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 3, poderíamos ler do 1 até o 3, mas a ênfase é no 3, certo? Vamos ler do 1 até o 3, onde está dito: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja bem, Paulo entregou o que? Recebeu. Aí aqui, à frente ele diz, e não segundo a tradição que de nós recebeu. O que Paulo recebeu, ele entregou às igrejas. Paulo recebeu de Deus e Paulo entregou. E qual é nosso dever? Reter a palavra recebida tal qual recebemos. Não podemos mudar. A palavra de Deus é imutável. É imutável. Recebemos a palavra de Deus, devemos permanecer na palavra de Deus. Recebemos a palavra de Deus, devemos honrar a palavra de Deus. Uma igreja do Senhor Jesus Cristo não pode fugir da palavra. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 15, ele fala sobre a importância de reter essas tradições. Versículo 15 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então a igreja tinha um norte, a igreja tinha um padrão, a igreja devia se manter naquele padrão. A igreja não podia fugir daquele padrão. Ou melhor dizendo, a igreja não pode fugir do padrão do Novo Testamento. Amém? Amém. A igreja não é dirigida conforme a cabeça do pastor ou de nenhum dos seus membros. A igreja é dirigida conforme a sua própria cabeça. E quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. E tudo o que Cristo tem para a sua igreja está no Novo Testamento. Todas as verdades que nós precisamos estão aqui. Agora, o que ocorre é que muitas vezes nós não somos ensinados e nem aprendemos. Não procuramos aprender com diligência. Aí o que acontece? Ficamos como meninos, inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. Bom, olhem bem para 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mais abaixo, nesse mesmo contexto, você vai ver no versículo 14. Mas se alguém não obedecer às nossas palavras por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Se alguém não aceita, irmãos, esse ensino de Paulo, ele está dizendo, escreve o nome desse camarada e não se misture com ele. Esse é o que a Bíblia ensina. Agora, tem uma faceta aí, uma falsificação interessante. E o amor, pastor, onde é que fica? E o amor, onde é que fica? Aí a pergunta é a seguinte. Existe fidelidade maior de alguém do que a fidelidade que devemos a Deus? Primeiramente, eu tenho que ser fiel a Deus. Depois aos outros. Primeiramente, eu tenho que amar a Deus. Depois aos outros. Se eu não amo a Deus, eu não vou considerar isso. Então eu vou me misturar com pentecostal, com reformado, com falso batista. E o pior de tudo não é isso. Eu vou trazer para dentro da igreja batista todo esse rio de lama. Que é o que está acontecendo.
Tem igrejas batistas hoje, que padre prega, que assembleiano prega, que presbiteriano prega, que todo mundo prega, menos um batista. Bom, e tem as igrejas dos amigos, né? Que os amigos pregam, não importa o que prega, mas é amigo. É meu amigo. Certo? É meu amigo, prega. Então veja bem, devemos respeito às Escrituras Sagradas. Eu devo respeito à Bíblia. Os irmãos devem respeito à Bíblia. E principalmente a Igreja de Deus deve respeitar as Sagradas Escrituras. Nós não podemos, em momento algum, desrespeitar o que a palavra de Deus nos diz. Pelo contrário, devemos amar, devemos aplicar à nossa vida cada uma das palavras de Deus. Não existe nada na Bíblia descartável, viu? Não existe nada na Bíblia descartável. Tem uns que dizem, isso era naquele tempo. Há uns 15 anos atrás eu estava conversando com um crente, aí falávamos de um assunto que Paulo trata em uma das suas epístolas. Aí ele rapidamente disse, não, mas você tem que entender uma coisa. Isso era para aquele tempo. São os mesmos? A Bíblia é atual, irmão. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, são os decretos de Deus. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. A Bíblia não pode ser mudada. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te dos tais. Esse que, infelizmente, irmãos, é o retrato de muitas igrejas, ou muitas falsas igrejas com nome de igreja. Agora, preste atenção, que tudo começa na raiz doutrinária. Começa quando você abomina, separa-se, deixa de respeitar uma doutrina. Preste atenção na leitura. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a Bíblia diz, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Pega uma palavra e faz uma confusão. Das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te dos tais. Inicia-se com falsa doutrina e termina com dinheiro no bolso. É desse modelo. Essa não é a mensagem que muita gente gosta de ouvir. Porque tem pessoas que, em vez de ter Deus como dono da vida, tem um líder religioso. É muito mais fácil seguir um líder religioso, irmão Ademilton, do que seguir a Jesus. Porque Jesus liberta, o religioso escraviza. E o homem já nasce escravo do diabo. Tem prática nisso. É acostumado. Mas é dessa sequência.
Doutrina errada, no final, está explorando o rebanho. Zé Papé no bolso. Nós não precisamos, irmãos, em momento algum, nem em situação nenhuma, citar nem nomes, porque isso está muito desenhado na cara. Está fácil de ser identificado. Doutrina errada, renega, rejeita as palavras do Senhor, cria um modelo de igreja diferente, não é aquela que o Senhor estabeleceu, bota outra cabeça no lugar de Cristo e vira confusão. Agora, a palavra de Deus vai lá no final do texto e diz o quê? Qual é as últimas palavras, aí no final do versículo 5? Aparta-te dos tais. Não é une-se aos tais, não. É aparta-te. Irmãos, não dá para ter comunhão com doutrina errada. Não dá para ter comunhão com quem rejeita as santas palavras de Cristo. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Agora, presta atenção nos discursos desses camaradas que andam nessas doutrinas erradas, se não há uma empáfia, uma soberba, um ar de superioridade, de domínio, um ar majoritário. Irmãos, quem segue a doutrina de Cristo é servo. E se Deus levanta um dos irmãos para uma obra do ministério, para um pastorado, entenda que é o primeiro a servir. Não é para ser servido, não. É o primeiro a servir. Não é para ser servido. Amados irmãos, essa doutrina é de grande importância para a nossa vida e para a vida da Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor precisa continuar. Porque o Senhor deu essa promessa. E tudo que nós precisamos para que as promessas de Cristo se cumpram na nossa vida estão na Bíblia. Só em fazermos. Então nós precisamos estar sempre muito atentos a essa verdade, para não fugirmos dela. Nota mesmo o nome de quem não anda conforme a doutrina de Cristo. Aparta-se. Não é, vou ficar pelos tijolos, está errado. Vou ficar pela história da família, está errado. Igreja apostatou, crente fiel, sai. Igreja apostatou, crente fiel, sai. Infelizmente. Igreja apostatou, infelizmente para isso. Crente sai, felizmente. Chama-se o remanescente fiel. Chama-se o remanescente fiel. Mais um texto em 2 Coríntios. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 14. Eu tenho uma fita de uma mensagem de 2 horas de um pregador chamado João Collins. Foi um dos primeiros missionários batistas bíblicos no Brasil. Dos missionários batistas bíblicos mesmo. Não dos que tinham outra doutrina. Ele falando nesse assunto. Infelizmente, a fita... Eu vi tanto que a fita torou e naquele tempo não tinha CD, não tinha computador, certo? E eu perdi aquela relíquia.
Muito, muito, muito bom mesmo a mensagem do João Collins. Era uma mensagem bem interessante a respeito desse assunto. A palavra de Deus diz aqui, no verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Qual é a parte que tem o fiel com o infiel, hein? Qual é a parte que Cristo tem com Satanás? Qual a parte que tem a luz com as trevas? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles. Não é ficar aí não, viu? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toques nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles. Essa é a ordem de Deus. Esta é a ordem de Deus. Não é ficar aí. Gaste seu tempo, seu talento, seus recursos materiais no crescimento da infidelidade. Não sai do meio deles. Agora, olha a preciosidade do versículo 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Já que temos tais promessas, purifiquemo-nos das imundícies, da carne e do espírito. Há um pensamento comum que tudo que é espiritual no meio do chamado crente é bom. Mas tem coisa que existe nas igrejas que não são coisas boas. Doutrina errada é uma coisa espiritual ou não? E a Bíblia está dizendo para a gente se purificar das mesmas. Purifiquemo-nos de toda a imundície, da carne e do espírito. A doutrina da separação tem essas duas vestes. Eu devo me apartar de tudo que é imundo carnalmente e devo me apartar de tudo que é imundo espiritualmente. Assim sendo, amados, eu não vejo um outro caminho a não ser dar as costas para quem anda errado. E não somente isso, denunciar o erro. Está mostrando, está errado, por isso, por isso, por isso. Lembrando que devemos manter a discussão no campo da doutrina. Fulano é isso, fulano é aquilo, não. Fulano está errado porque disse isso, em tal dia, assim, assim. Fulano está errado porque crê nisso. Devemos, irmãos, honrar o que a palavra de Deus diz, não nos mantendo junto daqueles que andam erradamente. Deus tem um selo. E o selo de Deus é separação. O selo de Deus é separação. Desde lá do princípio, Deus, quando criou o mundo, fez separação entre a luz e as trevas. Deus, quando criou as espécies, Ele criou as espécies separadas uma da outra. Quando Deus separou o povo de Israel em uma nação, Ele deu ensinos, leis, onde o povo de Israel não podia misturar dois tipos de plantação num terreno só. Deus sempre foi um Deus de separação. Porque essas misturas saem aberrações, né? Das misturas saem aberrações. Das misturas sai satanismo. Agora imagine, irmãos, dentro da igreja dele. Deus quer, na igreja, vida pura, música pura, Bíblia pura, doutrina pura. Deus quer que o seu povo, a sua igreja, seja uma igreja separada de tudo quanto é erro. Sendo assim, fica
agora nessa primeira parte da nossa escola dominical, essa ordem de Deus não é uma ordem denominacional, não é uma ordem pessoal, não é uma ordem pastoral, mas é sim uma ordem divina, uma ordem do Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem expressa no capítulo 6 de Timóteo, versículo 5, a última frase: aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Que é a mesma ordem dada no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, onde diz: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Agora, cabe a nós decidirmos uma coisa: sermos obedientes ou desobedientes. Eu recomendo aos irmãos obediência àquilo que nos diz a santa palavra de Deus. Amém?